Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Fundamentos de Matemática. Nessa videoaula, iremos trabalhar com função quadrática ou do segundo grau. Definição: uma função f de R em R dada por f de x igual a ax² mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero, é chamada função quadrática ou do segundo grau. Percebam que uma função do segundo grau é uma função polinomial cujo polinômio que a define é um polinômio do segundo grau, ou seja, o maior expoente que aparece para o x é igual a 2. Exemplo 1. São exemplos de funções do segundo grau as seguintes: f de x igual a menos 3x² mais x mais 10. Vejam que neste caso o coeficiente a é igual a menos 3, o coeficiente b é igual a 1 e o coeficiente c é igual a 10. Item b, g de x igual a x² menos 4. Neste caso, essa função do segundo grau tem como coeficientes a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 4. Item c, h de x igual a x² menos 2x. Nessa situação, nós temos o coeficiente a igual a 1, o coeficiente b igual a menos 2 e o coeficiente c igual a 0. Vamos construir o gráfico para essas três funções particulares que nos auxiliarão a entender o comportamento geral para os gráficos de funções do segundo grau. No item A nós temos f de x igual a menos 3x² mais x mais 10. Iniciamos construindo uma tabela, onde na primeira coluna escreveremos valores aleatórios para x e na segunda coluna escreveremos os valores de y correspondentes aos valores escolhidos para x da seguinte forma: y será igual a menos 3x² mais x mais 10. Por exemplo, para x igual a menos 3, nós temos menos 3² que é 9, 9 vezes menos 3 dá menos 27, menos 27 menos 3 igual a menos 30, mais 10 será igual a menos 20. Para x igual a menos 2, nós teremos menos 2² que é 4, 4 vezes menos 3 dá menos 12, menos 12 menos 2 dá menos 14, menos 14 mais 10 dá menos 4. Continuando dessa forma, por exemplo, poderíamos pegar para x igual a 1, menos 3 vezes 1² é menos 3, mais 1 dá menos 2, mais 10 igual a 8. E faremos da mesma forma para todos os outros valores. Na sequência, nós iremos marcar esses pontos. Então, o primeiro ponto marcado será o ponto de coordenada x igual a menos 3, y igual a menos 20, x igual a menos 2, y igual a menos 4, x igual a menos 1, y igual a 6, x igual a 0, y igual a 10, x igual a 1, y igual a 8, x igual a 2, y igual a 0, e finalmente x igual a 3, y igual a menos 14. Uma primeira observação que nós fazemos aqui é que, diferentemente do que nós vimos para as funções do primeiro grau, esses pontos não estão alinhados, ou seja, eles não estão todos sobre uma mesma reta. Por esse motivo, nós não iremos traçar retas por quaisquer que sejam esses dois pontos. De fato, esses pontos estarão sobre a seguinte curva, conhecida como parábola. Percebam que se nós alterássemos os valores de x, então vamos supor, colocar um controle P e um controle R aqui, da seguinte forma: o controle P é o primeiro valor que nós escolhemos para x, e o valor de R são as distâncias de um valor para o outro escolhido para x. Perceba que se nós variamos o primeiro valor aqui, de x, esses pontos eles percorrem a parábola, e da mesma forma, se nós variamos a distância entre esses pontos, nós também percorremos a parábola. Vejam que esta parábola ela tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, ela se abre para o lado de baixo. Além disso, se queremos saber onde essa parábola cortará o eixo y, ou de maneira geral, quando nós queremos saber quando o gráfico de uma função corta o eixo y, basta fazermos x igual a 0 quando possível. Então, neste caso, fazendo x igual a 0, perceba que nós obtemos
y igual a 10. Mas vamos olhar para cá para ficar mais claro. Quando fazemos x igual a 0, a primeira parte, o monômio de grau 2, vai desaparecer. O monômio de grau 1 também vai desaparecer. E sobrará apenas o termo independente, o coeficiente c. Então, para qualquer função do segundo grau, ela sempre cortará o eixo y no ponto de coordenada 0, c. Então vejam, esse ponto tem coordenada 0, 10, porque o 10 é o c para este caso. Notem ainda que na parábola nós temos um trecho onde a função é crescente, vem até mais ou menos aqui, e depois um trecho onde a função é decrescente, ou seja, quando eu caminho sobre o eixo x no sentido para a direita, existe para esta função um pedaço onde a função está crescendo e um pedaço onde a função está decrescendo. Percebam que, neste caso, a função corta o eixo y quando ela está no sentido crescente. Nós veremos o porquê disso adiante. Mas vamos primeiro terminar de ver esses exemplos. Vamos para o item B. No item B, nós temos a função g de x dada por x² menos 4. Novamente, iniciamos construindo uma pequena tabela, onde na primeira coluna escrevemos valores aleatórios para x, e na segunda coluna nós escreveríamos os y correspondentes aos x, de maneira que y é igual a g de x igual a x² menos 4. Por exemplo, se x igual a menos 3, então nós teremos menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 igual a 5. Então escrevemos o 5 aqui. Se x igual a menos 2, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 é 0. Escrevemos ele aqui. X igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 dá menos 3. E assim por diante. Construída a tabela, vamos marcar esses pontos. Então, o primeiro ponto que nós marcaremos é o ponto de coordenada x igual a menos 3 e y igual a 5. O segundo ponto será o ponto de coordenada x igual a menos 2 e y igual a 0. X igual a menos 1, y igual a menos 3. X igual a 0, y igual a menos 4. X igual a 1, y igual a menos 3. X igual a 2, y igual a 0. E x igual a 3, y igual a 5. Marcados esses pontos, percebam que todos eles estão sobre esta parábola. Como anteriormente, se nós quisermos variar os valores escolhidos, consideremos um controle P, que determina o primeiro valor escolhido para x, e um controle R, que nos dá a distância de um ponto para outro. Percebam que quando nós alteramos esses pontos, eles percorrem a parábola. Se nós mudarmos as distâncias, o mesmo acontece. Então, de fato, essa parábola é realmente o gráfico para esta função. Vejam que esta parábola, diferentemente da parábola encontrada no exemplo A, ela tem a concavidade para cima, ou seja, ela se abre para o lado de cima. Quando x igual a 0, y igual a menos 4, que é o coeficiente c, então o ponto em que a parábola vai cortar o eixo y é exatamente no ponto 0c. Além disso, este é o ponto de imagem mais baixa do nosso gráfico, conhecido como vértice. Falaremos dele adiante. Percebam que à esquerda desse ponto, a nossa função é decrescente, neste caso, e à direita desse ponto, a função passa a ser crescente. Notem ainda que nós não temos aqui o coeficiente b aparecendo. O coeficiente b, portanto, é igual a 0. Vejamos o exemplo C. No exemplo C, nós temos h de x igual a x² menos 2x. Novamente, iniciamos com uma tabela, onde colocamos valores aleatórios para x na primeira coluna, e na segunda coluna são os valores de y correspondentes a x, tal que y é igual a h de x, que é igual a x² menos 2x. Então, nós fazemos, olha, para x igual a menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes menos 2 dá 4 também, 4 mais 4 é 8, escrevemos o 8 aqui. Para x igual a menos 1 ao quadrado é 1,
menos 2 vezes menos 1 dá 2. 1 mais 2 é 3. Escrevemos ele aqui. Para x igual a 0, 0 ao quadrado é 0. Menos 2 vezes 0 é 0. 0 menos 0 é 0. Escrevemos ele aqui. E assim por diante. Então, novamente, nós marcamos os pontos. O primeiro ponto será de coordenada x igual a menos 2, y igual a 8. Depois, x igual a menos 1, y igual a 3. X igual a 0, y igual a 0. X igual a 1, y igual a menos 1. X igual a 2, y igual a 0. X igual a 3, y igual a 3. X igual a 4, y igual a 8. Percebam que, mais uma vez, todos esses pontos estão sobre esta parábola aqui. Se nós novamente variarmos os valores de x, percebam que esses pontos percorrem a parábola. Se nós variarmos a distância entre esses pontos, também esses pontos percorrem a parábola e, portanto, de fato, esse é o gráfico da nossa função. Vejam que, nesse caso, o coeficiente c é igual a 0, e como vimos nos exemplos 1 e 2, o coeficiente c determina em qual ponto a nossa parábola cortará o eixo y. Nesse caso, no ponto 0, 0. Seria 0c, o c é igual a 0, então o ponto é o 0, 0. Vejam que neste caso nós temos o coeficiente b sendo negativo, igual a menos 2, e o coeficiente a sendo positivo, igual a 1. Além disso, lembrando que a parábola tem um pedaço decrescente e depois um pedaço crescente nesse caso, nós percebemos que ela corta o eixo y no pedaço em que ela é decrescente. E novamente nós temos a concavidade voltada para cima, ou seja, a parábola se abre para cima neste caso. Mas por que tudo isso ocorre? Tentemos pensar de maneira mais geral. Vejamos esta animação que depois ficará disponível para vocês no link da descrição. Nós consideramos f de x igual a ax² mais bx mais c. Temos controles para os valores de a, b e c. Vejam que o a é igual a 1, b igual a 0, c igual a 0, nos dá essa função f de x, 1x², que é exatamente a função cujo gráfico está desenhado aqui. Vamos começar a variar cada um dos coeficientes separadamente para ver o que eles determinam. Vejam, o coeficiente c, como já discutido anteriormente, determina em qual ponto do eixo y passará a nossa parábola. Vejam, se c é igual a 0, a nossa parábola está cortando o eixo y no ponto 0, 0. Se fazemos c igual a 1, ela corta no ponto 0, 1. Se fizermos c igual a 2, no ponto 0, 2, e assim por diante. E mesmo que nós variássemos o valor de b, esse ponto não se altera. Vejam, ele só depende do c. Então, se nós continuarmos variando aqui, percebam que isso sempre vai acontecer. Então, graficamente, o coeficiente c nos diz em qual ponto a parábola cortará o eixo y, ou seja, sempre no ponto 0c. Vejamos agora o papel do coeficiente a. Vou começar a aumentar os valores, então era igual a 1, vou aumentando, e perceba que quando eu vou aumentando os valores de a parábola vai ficando cada vez mais estreita. E quando eu vou diminuindo esses valores positivamente, a parábola vai ficando cada vez mais aberta. Dessa forma, graficamente, o coeficiente a desempenha o papel de determinar a amplitude de abertura da parábola. Além disso, percebam que a parábola tem a concavidade voltada para cima, qualquer que seja o valor positivo que nós escolhemos. E vejam ainda que isso independe do coeficiente c e também independe do coeficiente b. Continuando variando a, se nós diminuirmos mais um pouco, nós teríamos a igual a 0. E vejam que a igual a 0 nos dá uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta,
que nós já vimos. Então, se você perdeu a videoaula onde nós lidamos com as funções afins ou do primeiro grau, sugiro que você assista para entender por que a exigência de que o A seja diferente de zero neste caso. Vejam, se o A for igual a zero, nós estamos na situação de uma função do primeiro grau e não numa situação de uma função do segundo grau. E funções do primeiro grau nós sabemos que seu gráfico é uma reta. Mas e se o A for negativo? Bem, se o A for negativo, percebam que nós estamos com a concavidade sempre voltada para baixo. Então essa é a primeira observação que nós fazemos. A negativo, concavidade da parábola passa a ser para baixo. Além disso, quanto mais negativo for o valor escolhido para A, mais fechada se torna a parábola. E quanto mais próximo de zero negativamente for, mais aberta estará a parábola. Então nós podemos resumir a questão da abertura da parábola da seguinte forma. Quanto maior em módulo for o valor de A, mais fechada se torna a parábola. E quanto menor em módulo for o valor de A, mais aberta será a parábola. Nos resta ver agora o papel desempenhado pelo coeficiente B para a construção do gráfico. Para facilitar a visualização do que nós pretendemos mostrar, façamos o seguinte. Lembre-se que nós vimos que a parábola tem um pedaço onde a função é crescente e um pedaço onde a função é decrescente. Então vamos pintar de vermelho o pedaço onde a função é decrescente e vamos pintar de azul o pedaço onde a função é crescente. Percebam que nesse caso, b igual a meio tem sinal positivo e a parábola está cortando o eixo y na parte azul, ou seja, na parte crescente da parábola. Vamos variar os valores de b para ver que isso realmente está acontecendo. Olha, quando nós aumentamos muito o b, ou diminuímos, mantendo-ele sempre positivo, a parábola cortará o eixo y sempre na parte crescente. Mas o que acontece se o b for igual a zero? Se o b for igual a zero, a parábola cortará o eixo y exatamente sobre o seu vértice. E aí, como você já deve estar supondo, quando nós começarmos a considerar valores de b negativo, a parábola irá cortar o eixo y na parte em que a função é decrescente. Então percebam, para valores negativos, a parábola corta o eixo x em valores onde ela é decrescente. Para o zero, ela cortará sobre o vértice. E para valores positivos de b, ela cortará na sua parte crescente. Bem, mas será que isso será verdade também para o caso em que A for positivo? Então, este caso A positivo, a parte vermelha é a parte decrescente e a parte azul é a parte crescente. Perceba que neste caso nós estamos considerando b igual a zero. Para b igual a zero, ela continua cortando sobre o vértice. Vejamos o que ocorre se nós considerarmos b positivo. Quando b for positivo, a parábola cortará o eixo y na sua parte crescente. Quando b é zero, cortará sobre o vértice. E quando b for negativo, a parábola cortará o eixo y na sua parte decrescente. Com isso, nós determinamos os papéis dos coeficientes A, B e C para a construção do gráfico de funções do segundo grau. Agora que já sabemos os papéis dos coeficientes A, B e C, vejamos os elementos importantes da parábola. Concavidade da parábola nada mais é do que o lado para o qual a parábola se abre. Neste caso, a parábola se abre para cima. Portanto, nós dizemos que a concavidade é para cima. Nessa outra situação, a parábola se abre para baixo. Portanto, neste caso, nós dizemos que a concavidade é para baixo. Toda parábola terá um ponto de mínimo ou de máximo a depender da sua concavidade.
A esse ponto de mínimo ou de máximo nós chamamos vértice. E o terceiro elemento importante de uma parábola é o seu eixo de simetria. O eixo de simetria nada mais é do que uma reta que passa pelo vértice e divide a parábola em duas partes espelhadas. Então vejam, todos esses pontos aqui são refletidos através do eixo de simetria sobre esses pontos aqui. O mesmo vale para o outro caso. Todos esses pontos do lado esquerdo são refletidos sobre os pontos do lado direito em relação ao eixo de simetria. Vejam que nessa situação, este ponto, que é a coordenada x do vértice, ele é ponto médio das raízes para essa parábola. Ainda sobre a concavidade, como nós vimos anteriormente, ela será para cima quando o coeficiente A for maior do que zero, e ela será para baixo quando o coeficiente A for menor do que zero. Sobre o vértice da parábola, nós temos que se o A for maior do que zero, então a concavidade é para cima, portanto, esse ponto será um ponto de mínimo da função. Por outro lado, se o A for menor do que zero, então o vértice é ponto de máximo da função. Zeros ou raízes da função do segundo grau. A parábola intercepta o eixo x exatamente nas raízes da equação f de x igual a zero, que é equivalente à equação ax² mais bx mais c igual a zero. Deste modo, pela análise que fizemos na aula 2 de equação do segundo grau, se você perdeu, estou deixando no card, para o discriminante delta igual a b² menos 4ac, nós temos que a parábola intercepta o eixo x em dois pontos se o delta for positivo, porque neste caso a equação do segundo grau possui duas raízes reais. A parábola intercepta o eixo x em apenas um ponto se o delta for igual a zero, porque neste caso a equação do segundo grau possui uma única raiz real. E a parábola não intercepta o eixo x se o delta for negativo, porque neste caso a equação do segundo grau não possui raízes reais. Ponto de máximo ou de mínimo da função quadrática. Dada a função quadrática f de x igual a ax² mais bx mais c, com discriminante delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c, se a é maior do que zero, então f tem um único ponto de mínimo em x do vértice, é assim que nós leremos, igual a menos b sobre 2a. O valor mínimo de f é dado por y do vértice igual o f do x do vértice, que será igual a menos delta sobre 4a. Da mesma forma, se o a for negativo, então f tem um único ponto de máximo em x do vértice igual a menos b sobre 2a. O valor máximo de f será dado por y do vértice, que é igual ao f do x do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então percebam que em ambos os casos, o x do vértice é dado da mesma forma, e o y do vértice também. E que para o y do vértice, nós temos duas formas de calculá-lo. Nós podemos usar a fórmula menos delta sobre 4a, ou nós podemos substituir o valor encontrado para o x do vértice. Exemplo 2. Dada a função quadrática f de x igual a 2x² menos 5x menos 3, determine os pontos de intersecção de seu gráfico com os eixos coordenados, o seu vértice, e esboce o gráfico. A primeira coisa que nós iremos lembrar é que o gráfico de f intersecta o eixo y quando x é igual a zero. Portanto, vejam que quando o x é igual a zero, o f de zero é 2 vezes 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, menos 3. Isso é igual a menos 3. Portanto, o gráfico de f intersecta o eixo y no ponto de coordenada 0, menos 3. Vejam que essa informação nós já havíamos obtido quando nós discutimos o papel do coeficiente c. Nós sabemos que o gráfico de qualquer função do segundo grau sempre irá intersectar o eixo y nos pontos de coordenada 0, c. Nesse caso, c igual a menos 3, portanto, este ponto aqui será o ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Vejamos agora a interseção do gráfico da f com o eixo x. Lembre-se que o gráfico de f intersecta o eixo x quando f de x é igual a zero. Neste caso, quando 2x ao quadrado
menos 5x menos 3 for igual a zero. E agora basta procurar raízes para esta equação do segundo grau. Lembre-se que delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o delta será igual a b é menos 5, então temos menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 3. Isso implica que delta é igual a menos 5 ao quadrado, 25, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, 25 mais 24, 49. Pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Isso implica que x é igual a menos b, então vai ficar menos menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 49, dividido por 2 vezes a, que é 2. Nessa situação, nós teremos x1 igual a 5 mais 7 sobre 4 e x2 igual a 5 menos 7 sobre 4. 5 mais 7, 12 sobre 4, 3. 5 menos 7, menos 2 sobre 4, que é menos meio. Portanto, o gráfico da função f irá intersectar o eixo y nos pontos 3, 0 e menos meio, 0. Vamos então determinar o vértice da nossa parábola. Para isso, lembre-se que o x do vértice é dado pela equação x do vértice igual a menos b sobre 2a e que o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a ou simplesmente o f do x do vértice. Então, calculando o x do vértice, nós teremos menos, o b é menos 5, então fica menos menos 5 sobre 2 vezes a, mais o a é 2. Então fica 2 vezes 2. Isso será igual a menos com menos mais, então 5 sobre 4. Então x do vértice é 5/4. Para calcular o y do vértice, nós poderíamos pegar este valor 5/4 e substituirmos na expressão da função. Mas como na parte anterior nós já havíamos calculado o delta, nós vamos aproveitá-lo agora. Então, nós teremos que o y do vértice será igual a menos, na parte anterior nós vimos que o delta era igual a 49, dividido por 4a. Então, vai ficar 4 vezes 2. Isso será igual a menos 49 sobre 8. Portanto, o nosso vértice será igual a 5/4 menos 49 sobre 8. Então, nós já sabemos que a nossa função intersecta o eixo y no ponto 0, menos 3, intersecta o eixo x nos pontos 3, 0, menos meio, 0, e que seu vértice é igual a 5/4 menos 49 sobre 8. Basta então marcarmos esses pontos no plano. Então, primeiro, a interseção com o eixo y no ponto 0, menos 3. Agora vamos marcar as interseções com o eixo x, menos meio, 0 e 3, 0. E vamos marcar o x do vértice de coordenadas 5/4 e menos 49 sobre 8, que é aproximadamente 1,25 menos 6,13. Como para a nossa função o coeficiente a é igual a 2, que é maior do que 0, nós sabemos que a concavidade será para cima. Dessa forma, conhecendo o vértice e esses 3 outros pontos, nós podemos traçar a parábola. Exemplo 3. Um restaurante a quilo vende 200 kg de comida por dia, cobrando R$ 30 pelo quilograma. Uma pesquisa de opinião revelou que a cada real de aumento no preço do quilo, o restaurante deixa de vender o equivalente a 5 kg de comida. Responda as perguntas abaixo, supondo que x é a quantia em reais a ser acrescida ao valor atualmente cobrado pelo quilo da refeição. Item A. Exprima o preço do quilo de comida em função de x. Vejam, pessoal, que a nossa intenção aqui é determinar uma função p de x, que é a função preço. Vejam ainda que a informação que nós temos aqui é que o restaurante vende 200 kg de comida por dia, cobrando R$ 30 pelo quilograma. Então, esse valor de R$ 30, nós já sabemos que ele é cobrado. Mas quem é o x? Bem, o x é a quantia em reais a ser acrescido ao valor atualmente cobrado. Bom, mas o valor atualmente cobrado é de R$ 30. Portanto, se eu vou acrescer x reais,
P de x nada mais é do que 30 mais x. Vejamos se isso faz sentido. Imagine que você aumente em R$1 o preço da comida. Se você aumenta em R$1 o preço atual, você faria R$30, que é o preço atual, mais R$1 cobrado, daria 31. Então perceba que é essa conta que nós fizemos, 30 mais 1. Se você aumentasse R$2, você faria a mesma coisa, R$30, que é o preço atual, mais R$2 de aumento. Então seria 30 mais 2. E assim sucessivamente. Então a nossa função, ela é bem definida. Item B, exprima a quantidade de comida vendida em função de x. Então o que nós queremos é determinar uma função que nós chamaremos Q de x, que nada mais é do que a quantidade de comida vendida com o aumento de x reais ao preço. Notem que o enunciado nos dá a informação de que atualmente são vendidos 200 quilos de comida. Então, se nós não aumentássemos nada, nós venderíamos 200 quilos de comida. Mas o enunciado nos diz ainda que para cada real aumentado, deixa-se de vender 5 quilos de comida. Então, imaginemos que nós aumentemos em R$1 o valor atual. Se nós aumentarmos em R$1, nós devemos deixar de vender 5 quilos de comida. Então, nós faríamos 200 menos 5. Se nós aumentássemos R$2, nós deixaríamos de vender 10 quilos de comida, que é 2 vezes 5. Então, ficaria 200 menos 2 vezes 5. Se nós aumentarmos em R$3, nós teríamos 200 menos 3 vezes 5. E assim sucessivamente. Portanto, nada mais natural do que definir a função quantidade de comida vendida como sendo 200, que são 200 quilos atualmente vendidos, menos 5 vezes a quantidade em reais que eu estou aumentando ao preço. Então vejam, aumentei em R$1, vai ficar 200 menos 5 vezes 1. Aumentei em R$2, 200 menos 5 vezes 2. E assim sucessivamente. Então essa é uma boa definição para a função quantidade de comida vendida. Item C, sabendo que a receita do restaurante é o produto do preço pela quantidade de comida vendida, escreva a função R de x, que fornece a receita em relação a x. Então vejamos, a informação que o enunciado nos dá é que R de x é igual ao preço, que nós chamamos de P de x, vezes a quantidade, que nós chamamos de Q de x. Bem, mas isso é igual. P de x, nós vimos que é dada por 30 mais x, enquanto que o Q de x, nós vimos que é dada por 200 menos 5x. Isso será igual. Fazendo a propriedade distributiva, 30 vezes 200, 6.000. 30 vezes menos 5x vai dar menos 150x. X vezes 200 dá mais 200x. X vezes menos 5x é menos 5x ao quadrado. Portanto, a função receita é dada por menos 5x ao quadrado. 200x menos 150x é igual a mais 50x mais 6.000. Item D. Determine o preço por quilo que maximiza a receita do restaurante. Então vejam que no item anterior, nós descobrimos que a receita é dada por menos 5x ao quadrado mais 50x mais 6.000. Essa é a função receita pelo valor que eu estou aumentando ao preço. Então, em função do x. Percebam que essa é uma função do segundo grau, que o coeficiente a é negativo, portanto, essa função tem ponto de máximo em seu vértice. Bom, mas o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Isso será igual a menos 50 sobre 2 vezes menos 5. É igual a 5. Então, o x do vértice é igual a 5. Mas o que isso significa? Significa que eu terei a receita máxima quando eu aumentar ao valor atualmente cobrado R$5. Então, cuidado, pessoal. Não é porque você encontrou uma resposta que ela é a resposta da pergunta. A pergunta é: determine o preço do quilo que maximiza a receita. O x não representa o preço do quilo, mas o quanto eu estou aumentando ao preço. Lembre-se que o preço era dado por 30 mais x.
Portanto, o preço que maximiza será dado por P de 5, que é igual a 30 mais 5. Isso é igual a R$ 35. Ou seja, o restaurante terá a receita máxima quando o valor cobrado for o de R$ 35. Se você quiser saber qual é essa receita máxima, você pode substituir o 5 no lugar do x aqui em cima e fazer as contas, ou você pode calcular o delta e usar a fórmula menos delta sobre 4a. Com isso, nós finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, deixe seu like, convide seus amigos, compartilhe. Para dúvidas e sugestões, escreva nos comentários. Um abraço e até a próxima!